Oi, gente, eu sou Rosana Falcão Lessa, professora da Educação Básica do Recôncavo Baiano e doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu venho aqui falar sobre o meu texto, Mulheres Negras Fumageiras, Luta de Trabalhadoras no Recôncavo Baiano. Essa comunicação é uma parceria do portal Putner, do Gueledés e da Rede de Historiadores e Historiadoras Negras. Eu trabalho com mulheres na indústria fumageira de São Gonçalo dos Campos de 1950 a 1980. Então, assim, eu procuro trabalhar o contexto econômico do município e as possibilidades que a indústria fumageira deu para a inserção de mulheres negras no mercado de trabalho, que as mulheres negras sempre estiveram no mercado de trabalho, mas no pós-abolição a gente tem que pensar como as estruturas possibilitou a inserção dessas mulheres nesse mercado, nesse operariado. Então, assim, entender a história do Recôncavo é essencial para a gente pensar toda a história do Brasil, porque a partir das economias que foram implementadas no Recôncavo, como a plantação de fumo, que assim não foi originária aqui do Brasil, a plantação de fumo associada com o cultivo de mandioca, isso tudo foi montado para que o tráfico transatlântico de escravizado fosse mais rentável, tivesse maior lucro e viabilidade, porque os escravizados eram trocados por fumo. E, assim, diante das características da cultura fumageira, em comparação a outras culturas, como a canavieira, era considerada uma cultura mais leve no seu trato. As rotinas não eram tão rigorosas de trabalho como na cultura canavieira. Assim, o pensamento dominante, o senso comum disseminou essa ideia historicamente. Mas quando a gente passa por uma pesquisa mais aprofundada, era uma rotina de trabalho extremamente exaustiva e muito criteriosa. Então, por conta disso, de exigir muita habilidade e paciência, foi associada a uma cultura feminina. E aí, logo após 1850, com o fim do tráfico ilegal de escravizados, surgiram várias fábricas de charutos para exportação no Recôncavo. Só que em São Gonçalo, a primeira fábrica surge em 1950. E aí, o que é que vai acontecer? Os cubanos que criaram essa fábrica vão aproveitar a mão de obra feminina, que já tinha uma certa experiência na indústria fumageira e na plantação de tabaco, vai utilizar toda uma tradição já existente no Recôncavo, vai utilizar da propaganda dessas mulheres e ressaltar que os charutos eram saborosos, eram enrolados em coxas de mulata, e toda essa sexualização do trabalho fez com que os homens se afastassem da linha de produção de charutos. O contrário do que acontecia em Cuba, né, que os homens eram charuteiros. Então, assim, os homens na indústria fumageira não participavam muito dessa linha de produção de charutos já por essa sexualização do trabalho. E, assim, também surgiu o Sindicato da Indústria do Fumo, que existiram algumas mulheres que presidiram esse sindicato, mas a maioria dos representantes sindicais eram homens, que sempre buscavam uma articulação entre os donos de armazém, inviabilizando as reivindicações das mulheres, e como era a única possibilidade que elas tinham de trabalho fora do âmbito de subordinação a famílias abastadas, como trabalho doméstico, elas se submetiam à exploração do trabalho, mas também
desenvolveram várias formas de resistir à exploração, né? Como eu trato no texto, essas táticas de resistência da exploração, elas molhavam as trouxas de fumo para que pesassem mais, em alguns casos retiravam as melhores folhas para fabricar charutos para ganhos próprios, e assim, a grande importância dessas mulheres, porque assim, nessas zonas fumageiras, quando a gente vai olhar o censo de 1872 e os demais, quando a gente pensa no Recôncavo, são lugares extremamente povoados, porque sempre diziam que a indústria fumageira todos davam para fazer, porque era um trabalho que tinha poucos investimentos e que dava um retorno financeiro mais satisfatório do que outras possibilidades que tinham no Recôncavo, além de ser associado à produção de alimentos para subsistência e para venda nas feiras. E assim, a população predominante de São Gonçalo é uma população negra, chefiada por mulheres, que é de extrema necessidade a gente está trazendo para o campo das discussões históricas e desconstruindo várias ideias racistas que perpetuam a exclusão de uma população que formou o município, que foi a principal força de trabalho do município e que reorganizou o sentido de família, o sentido de festejos, porque por causa dessas pessoas, grande parte das manifestações culturais dessas localidades permanecem vivas. E quando a gente pensa, né, na história do trabalho e as formas que a escravidão impactou na formação de diversas localidades, fazendo uma relação entre passado e presente, a Lei 10.639, articulando esse contexto com a história da educação. Então, assim, e pensando também na construção de uma educação antirracista, é muito importante a gente pensar como a história como a escravidão impactou na formação cultural, social e econômica de cada localidade. Então, gente, nessa comunicação eu trabalhei sobre raça, gênero e história do trabalho no Recôncavo Fumageiro, e essa comunicação foi uma parceria entre a CUTNE, o Galé 10 e a rede de historiadoras e historiadores negros. Vocês podem estar acessando o artigo na coluna Galé 10 e também nas redes sociais, buscando através de links que tenham mulheres na indústria fumageira, que vocês vão encontrar o trabalho completo.